meu nome é Cleison. Eu vou apresentar aqui como está o andamento do meu trabalho de monografia sobre mobilidade urbana. A proposta inicial focava exclusivamente em analisar os dados da cidade de Boston, extraídas deste dataset chamado Uber Travel Movement Data, que é um dataset público com dados reais do tempo de viagem entre diferentes zonas da cidade. Mas durante o desenvolvimento do projeto, eu percebi que uma análise comparativa entre as múltiplas cidades traria um contexto que seria bem mais relevante para extrair os insights, né, e os dados sobre como a infraestrutura, como a geografia de cada cidade acaba afetando a previsibilidade das viagens. Por isso, eu expandi a análise para essas 7 cidades, que são elas Bogotá, Boston, Johannesburg, Manila, Paris, Sydney e Washington DC. Então, a metodologia de desenvolvimento foi organizado inicialmente em 3 etapas de análise computacional, materializadas em 3 notebooks Jupyter. Vale a pena destacar que a proposta inicial focava exclusivamente na cidade de Boston, né? E essas análises estão sendo feitas desses 2 primeiros notebooks, mas a análise foi expandida através do Notebook 3 para uma metodologia comparativa entre as 7 cidades. A primeira etapa, então, dado nesse Notebook 01 exploração inicial, carrega e inspeciona os dados brutos do dataset da cidade de Boston, gerando estatísticas básicas e gráficos exploratórios de distribuição e tempos. Então a gente tem aqui a exploração inicial do dataset e a gente tem aqui o plot aqui dos gráficos de distribuição de tempos médios de viagem, seja nesse formato ou no Bloxplot. A gente tem aqui os tops 20 destinos com maior tempo médio e os tops 20 destinos com o menor tempo médio. E aqui a gente tem a distribuição do spread da viabilidade das rotas. Por fim, a gente tem então o Notebook 03, a análise comparativa, onde a gente faz aí o carregamento de todos os 7 datasets das cidades. E aí, a partir daí a gente faz uma comparação, uma análise comparativa, né? Então aqui, por exemplo, a gente consegue ver a variabilidade média por cidade de origem, o tempo médio de deslocamento por cidade, né? Então, os resultados dos notebooks foram exportados como JSONs e integrados em uma aplicação web interativa, né? A tela principal dessa aplicação traz um painel comparativo entre as 7 cidades, com uma tabela dinâmica mostrando o tempo médio, spread relativo de cada contexto urbano, além de gráficos de barras replicando as visualizações já mostradas no notebook na análise comparativa e a distribuição das rotas por faixas de tempo. Para cada cidade, você consegue trocar por uma tela individual com 4 cards de indicadores, gráfico de donut com a faixa de tempo das viagens, né? E com as top cidades de destinos, dado o tempo médio, e as top 15 rotas mais longas e rotas mais rápidas, além de mostrar os destinos com maior imprevisibilidade. Os resultados revelam diferenças expressivas entre os contextos urbanos analisados. O tempo médio de viagem varia de 17 minutos em Sydney, né, que é uma cidade mais ágil, a 39 minutos em Manila, né? E existem diversos fatores para isso, mas um dos principais é o fato de que, no geral, em Sydney você tem consideravelmente mais viagens do tipo média e curta, enquanto em Manila você acaba tendo consideravelmente muito mais viagens do tipo longa e muito longa, né? A gente vê, né, podemos notar que Bogotá apresenta um spread relativo de 90%. Isso significa que, no geral, né, as viagens aí podem variar até quase o dobro de tempo, né, dado o tempo médio de viagem em Bogotá. E por outro lado, você tem uma cidade como Washington DC, que apresenta, né, apenas 64% de spread relativo, mostrando aí uma das cidades com maior previsibilidade entre as viagens. Em síntese, este trabalho demonstra que dados agregados de mobilidade urbana permitem identificar não apenas onde as viagens são mais lentas, mas onde elas também são mais imprevisíveis, que é uma dimensão muitas vezes ignorada na análise de transporte urbano. Nos próximos passos, seguimos com a elaboração do relatório final. Obrigado.